Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, começamos o nosso dia, nossa semana, louvando ao nosso Senhor. Senhor, eu louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde eu reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no coração de cada um, lembrando que nós estamos degustando do catecismo na Igreja Católica, esse momento do cafezinho com Jesus, é o momento que nós permitimos que a graça dentro do nosso coração, fazendo o estudo, a leitura diante do magistério, diante da tradição, diante da palavra de Deus, caminhando junto com a Igreja de Cristo, onde Ele é a cabeça, nós fazemos parte desse membro. Então, quando nós fazemos parte desse membro, nós conhecemos, o nosso corpo, nós conhecemos o nosso agir, o nosso falar, o nosso proceder. E diante dos homens também nós temos as graças que foi deixado pelo nosso Senhor Jesus, onde que ao impor as mãos nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos os sacramentos sobre a imposição das mãos, sobre a ordem, sobre o agir de cada sacerdote, para que a gente possa ter estas graças concedidas de Deus, utilizando do nosso humano, o humano agraciado por Jesus, que traz para nós essa salvação. Então, queridos irmãos, o parágrafo de hoje é o parágrafo 1556, onde que nós vamos ver sobre apóstolos, em Espírito Santo e os apóstolos, e o parágrafo 1556 é sagração espiritual, imposição das mãos. Então vamos pegar o nosso parágrafo no Catecismo 1556. 1556. Para desempenhar sua missão, os apóstolos foram enriquecidos por Cristo com especial efusão do Espírito Santo, que desceu sobre eles, e eles mesmos transmitiram aos seus colaboradores, mediante a imposição das mãos, esse dom espiritual que chegou até nós pela sagração episcopal. Então, aqui que a gente possa compreender, irmãos, nós vimos esse final de semana, estavam todos reunidos, e desceu sobre eles como língua de fogo, um vento impetuoso, e depois você vê, dando continuidade em Atos dos Apóstolos, você vê Pedro anunciando o Evangelho para 3.000 e poucas pessoas, eles colocando as mãos, eles curando, fazendo milagres. Então, sobre este agir do Espírito Santo, a mudança do comportamento deles. E nesse agir passa para nós também, através dessa imposição das mãos, para que nós também tenhamos essa graça na nossa vida. E nós temos essa imposição das mãos e este dom espiritual que chegou até nós pela sagração episcopal. O que significa a palavra sagração episcopal? É o rito religioso através do qual um padre é elevado à dignidade de bispo. Então, quem tem essa graça de nos impor as mãos, como Pedro ali, como João, como os apóstolos faziam, é os nossos bispos. Então, por isso, querido irmão, quando temos a crisma, a confirmação, é o bispo que está presente, ele impõe as mãos. É por isso que quando nós temos 7 velas no altar, a 7ª vela representa ali a presença do nosso bispo, do nosso dessa graça muito grande, que esse dom que é dado, esse dom extraordinário, diante da presença de Deus, para que nós possamos receber o Espírito Santo pela imposição das mãos, a presença de Jesus, a presença ali do bispo, como um apóstolo enviado, esse apóstolo enviado para nos dar essa graça de receber o Espírito Santo pela imposição das mãos. Vou pegar nossa palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 14 até o 18. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, então eles receberam a palavra de Deus. Se eles receberam a palavra de Deus e não foram batizados, qual a razão?
Enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo. Visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então aqui, eles tinham sido batizados. Eles tinham recebido a palavra, mas tinha algo a mais que aqui a palavra vai nos mostrar diante da ação dos apóstolos. Visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus, então os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, nossa igreja é viva, nossa igreja caminha com a palavra, nossa igreja faz tudo o que foi feito, direcionado pelos apóstolos. Nessa imposição das mãos, chegou até o nosso sacerdote hoje, que nós temos aqui na nossa comunidade, que você tem na sua comunidade. É a fonte da imposição das mãos, é lá dos apóstolos. Então, assim, não foi feito um padre, vamos escolher um padre, ele vai... Não, veio lá dos apóstolos. Então foi vindo, geração para geração, chegando até nós, nessa imposição das mãos, até o dia de hoje, e não foi quebrada essa sequência, porque é a igreja de Cristo, é a igreja que Cristo deixou. Então amanhã, depois vai surgir novos padres, nova imposição das mãos, nova imposição da mão para o bispo, para ser bispo. E aí, irmãos, a igreja de Cristo é rica, a igreja de Cristo é verdadeira. Depende de eu e você crer na presença de Jesus, depende de eu e de você crer no Espírito Santo. Depende de eu e de você crer no nosso Deus que é Pai, que nos deu toda essa graça, que envolve todos nós para nos unirmos a Ele. É um complemento da graça. Nós recebemos a graça do nosso Senhor Jesus, que Ele nos abriu a porta do céu para que eu e você possamos adentrar. E derramou sobre nós o Espírito Santo, para que nós possamos ser agraciados com o agir dEle. E nesse agraciamento nós temos todo esse mover da igreja de Cristo, que Ele deixa para nos dar um sustento, a base, o alicerce. Não pode construir a casa sobre areia, que ela vai ser destruída. Então o nosso Deus constrói a sua casa, a casa de Deus, a casa para acolher todos os seus, para acolher as suas ovelhas, né? Como nós vimos, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Então o Senhor Jesus deixa as ovelhas, deixa o Pedro para apacentar. E onde você vai para apacentar as ovelhas? No redil. E nesse redil é a igreja de Cristo, a igreja que não é somente em pedras, mas é a igreja espiritual. Então tudo isso nós temos a graça através do agir de Deus na nossa humanidade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos deixa. Obrigado pela nossa igreja católica, apostólica, romana. Obrigado pela tua verdade, que não deixe que nenhum mal aconteça diante dos olhos dos seres humanos, que deixe na dúvida. Nossa igreja, que traz para nós o alicerce, que traz para nós o ensinamento. Mas eu peço nesse Pai Nosso, Senhor, que o Senhor direcione o nosso coração a ouvir as verdades e colocar em prática, a ter o conhecimento da verdade antes da gente criticar algo dentro da igreja católica, a ter conhecimento da verdade do que a igreja ordena antes de você criticar, falar mal de qualquer situação. Estude, veja o que a igreja direciona. Estude e veja o que a igreja católica fala. Estude e veja qual é o ensinamento da igreja. Sobre tudo que você tiver dúvida, o catecismo vai te direcionar. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.